paz do Senhor para todos. Como eu já havia falado há um tempo, nós temos alguns estudos bíblicos e estamos publicando aos poucos, apesar de serem poucos. Eu não costumo publicar minhas pregações, porque pregações a gente fala de algumas coisas aleatórias, mas hoje eu tenho a finalidade de fazer estudo bíblico. Por quê? Porque a intenção é mostrar, à luz das Escrituras, alguns pontos, alguns assuntos que para nós são relevantes e acredito que para muitos, porque nós vivemos em cima de uma tradição. Os nossos pais nos criaram em cima de uma tradição da fé em que eles professavam. E o que acontece? Nós carregamos isso no nosso dia a dia e às vezes nos convertemos, como foi o meu caso. Hoje eu sou cristão protestante. E o seguinte, muitas das vezes nós ainda carregamos aquela tradição. Mas o que a Bíblia fala sobre essa tradição? Então, nós como cristão protestante, nós temos, como já falei em algumas pregações e vídeos, nós temos como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a nossa bússola, que nos orienta em tudo que nós queremos conhecer e praticar para viver debaixo de uma total obediência a Deus, sabendo que nós somos falhos, mas procuramos o que é certo para agradar a Deus em nosso dia a dia. E como eu havia falado, nós vivemos debaixo de uma tradição. Tradições, às vezes, que vai passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho, e ninguém procura fundamentos acerca dessa tradição. Então, o que acontece? Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que estamos já bem próximos, entendeu? Nós vamos falar sobre a Páscoa. Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Eu, Isaú, eu fui criado, eu e meus irmãos, criados pelo tio da minha mãe, que eles eram espíritas, umbandistas, e nós fomos criados ali em cima daqueles ensinamentos. Íamos para o centro, para o culto de Umbanda, tudo. Depois conheci um pessoal que eram católicos e novo, né, sentimentalmente me envolvi com uma menina, apesar de nem conseguir namorá-la, mas gostava muito dela, jovem. Então eu comecei a frequentar também a religião deles, que era o catolicismo romano. E também vi a Páscoa com os olhos da igreja romana. Mas o que a Bíblia diz sobre a Páscoa? O que a Bíblia fala? E essa é a minha finalidade, à luz das Escrituras, mostrar o que é a Páscoa. O que a Bíblia nos mostra acerca da Páscoa, para ver se essa tradição ela caia por terra. Nós não devemos viver em cima de mentira ou fábulas, entendeu? Nós temos que viver em cima da verdade. E a Bíblia mesmo fala que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então cremos que a Bíblia ela é a verdade absoluta. Como eu falei, nós fomos criados no centro espírita, e dentro do espiritismo o que nós fazíamos? Tínhamos a Semana Santa. A Semana Santa, o tio da minha mãe não podia nem varrer casa. Limpeza, me lembro que às vezes ele acumulava assim, varria, quando varria assim num cantinho assim, deixava a sujeira num cantinho, né? Era aquela movimentação para fazer paçoca, doces, canjicas, essas coisas todas.
né? Não comia carne de jeito nenhum. E era uma semana totalmente resguardada. E também no catolicismo eu aprendi acerca da Páscoa, também algumas dessas coisas, que não podia comer carne. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, à luz das Escrituras, eu vou falar sobre a Páscoa, que vem de uma história bíblica do povo de Israel. Vamos ver? Ó, vamos falar primeiro sobre o surgimento da nação de Israel. Desde o início. Surgimento da nação de Israel. O que aconteceu? O patriarca da nação de Israel chama-se Abrão, que posteriormente o seu nome foi mudado para Abraão, pai de muitas nações. Mas o patriarca da nação de Israel foi Abraão. Deus um dia chamou Abraão e fez promessas para Abraão. Vamos ver? Deixa eu apagar aqui, o quadro é pequeno, dá para escrever muita coisa. Mas Deus, ó, chama Abraão e faz promessas. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Está em Gênesis 12. Capítulo 12, versículo 1 a 3. Vamos ver na Bíblia? Fala assim, ó. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que aconteceu? Deus chamou a Abraão e fez promessa a Abraão: ó, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas toda a família da terra. O que Abraão fez? Pegou a sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e saiu. Foi peregrinar nas terras que Deus mostrou a Abraão. E outra vez Deus, ele aparece a Abraão e fala o que aconteceria com os filhos de Abraão. Os filhos seriam as suas gerações, no caso, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Então Deus chamou Abraão e falou: ó, vou falar com você o que vai acontecer com seus filhos. Vamos ver? Em Gênesis, capítulo 15, 13 a 16. Diz assim, ó: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos.
Mas também eu julgarei as gentes qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz e em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não estão ainda cheia. Então é o seguinte, Deus fala, chama mais uma vez Abraão, ó, peregrina, vai ser a tua semente, teus filhos, em terras estranhas. E lá eles vão ser afligidos por 400 anos. Depois eu entrarei com justiça lá. Você vai morrer em velhice, com bons dias, né? E eu vou corrigir aquele povo que está lá. Então, o que aconteceu? Vamos ver agora o surgimento da família de Abraão. Abraão já tinha 100 anos, Sara 90, velho, Sara já tinha perdido até o costume das mulheres, né? E Deus faz promessa que vai dar um filho a Abraão. E a promessa se cumpre. Vamos ver? Nascimento de Isaac, em Gênesis 21, 1 a 3. Ó, o nascimento de Isaac. Isaac quer dizer riso. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera e que Sara lhe dera, Isaque. Então, Abraão teve um filho e chamou o filho de Isaque, que quer dizer riso. Eu acho que qualquer um iria nessa situação, né? O cara com 100 anos, gerar um filho numa mulher com 90, só poderia ter uma grande alegria com isso. Então, nasceu Isaque. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. O nascimento de Jacó e Esaú está registrado em Gênesis 25. Ah, mas pastor, o que isso tem a ver com a Páscoa? Eu estou vendo todos os fundamentos bíblicos para cercar essa história aqui, ó, de Páscoa. Para quê? Para que não haja confusão à luz das Escrituras acerca da Páscoa. Que não tem nada a ver com coelhinho botando ovo e ovo de chocolate, que não tem nada a ver, não pode comer peixe, não pode, mas pode xingar, pode roubar, pode adulterar, pode fazer o que for. Para nós não existe Semana Santa. Todo dia tem que ser santo. E outra coisa, a Bíblia chama atenção. Sede santo, Deus falando, porque eu sou santo. E assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então não existe Semana Santa. A semana que se diz santa foi uma semana da paixão de Cristo. Mas todos os dias são santos. Na história bíblica foi uma semana da paixão de Cristo. Mas não é título Semana Santa. Todos os dias tem que ser santo. Nós temos que ser cidadão, cumpridores com as nossas obrigações, não andar difamando ninguém, roubando ninguém, xingando, não andar adulterando. Nós não podemos andar em erro. As pessoas roubam, matam, estupram, bebe, xinga, bate na mulher, apanha na mulher, bota chifre num no outro e na Semana Santa não come peixe. Brincadeira, né? Pensa que Deus é bobo. As pessoas estão muito equivocadas acerca de Deus. Mas vamos lá. Em Gênesis 25, 24, 6, vamos ver? Fala sobre o nascimento de Jacó e Esaú. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda.
Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. Então, Isaac, na idade de 60 anos, gerou Jacó e Esaú. Vemos que é tudo da geração de Abraão. Teve Isaac, seu filho, e agora seu filho teve os seus netos, Jacó e Esaú. E Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha, que está em Gênesis 29, 32 a 35 e 30, Gênesis 30, 1 a 25. 1 a 25. Então Jacó teve 12 filhos e uma filha. Na época, poderia ter várias mulheres. Então, ele tinha Raquel e Léia, mas as suas esposas tinham servas, que eram donas delas, e para que tivesse filhos através delas, elas permitiam que as suas servas dormissem com seu marido Jacó, e Jacó foi gerando filho nelas, e elas foram, por as servas serem delas, os filhos passaram a ser delas, entendeu? De Raquel e de Léia. Então, ele teve 12 filhos e uma filha, Jacó. Mas no capítulo 50 de Gênesis, Jacó, o que ele faz? Ele une os filhos, sabendo que vai morrer, une os filhos, e chama a atenção de um, abençoa outro, mas ali ele fala assim, ó, vocês são as 12 tribos de Israel. E eles no Egito multiplicaram muito. Desceram ao Egito cerca de 60 almas, fora mulheres e crianças, e saíram 600 mil, fora mulheres e crianças. Então se multiplicaram muito no Egito. Mas isso é assunto que nós vamos ver depois. Mas vamos ver em Gênesis 49 e 33. Gênesis 46, versículos 1 a 6. A descida dos filhos de Israel ao Egito. Lembra? Que Deus falou para Abraão, ó, peregrina será a tua semente, teus filhos, em terras estranhas. Então, a descida dos filhos de Jacó para o Egito mostra já o cumprimento dessa palavra, dessa profecia de Deus para Abraão. Nós vemos, para que isso acontecesse, Deus, o que Deus fez? Deus dava sonhos a José, um dos filhos de Jacó, e os irmãos tiveram inveja, eles foram vender os irmãos dele para os ismaelitas. Depois José foi para o Egito, e, moral da história, sofreu lá no Egito e passou a ser governador do Egito. Por causa dos 7 anos de muita bênção e prosperidade, e depois 7 anos de muita fome. Essa é a história de José do Egito, muitos sabem. Mas o que aconteceu? José, como governador do Egito, segundo, depois de Faraó, ele era o segundo no Egito. Mandou vir o seu pai e seus irmãos para o Egito, naquele período de fome, para poder guardar com vida os seus irmãos, a sua família. Vamos ver? Gênesis 46, 1 a 6. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaac, seu pai. E falou Deus a Israel em visão de noite, e disse, Jacó, Jacó. Ele disse, eis-me aqui. Ele disse, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito,
porque eu te farei uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos e suas mulheres, nos carros de Faraó, e enviaram para levar, e tornaram o seu gado e a sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, e seus filhos, e os filhos dos seus filhos com ele, e suas filhas, e as filhas dos seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Então, Jacó desceu ao Egito por determinação de José, agora, como eu falei, governador do Egito, naquele período de grande escassez de comida, para guardar os seus irmãos, sua família. Depois de se manifestar para os seus irmãos que ele era José, que eles tinham vendido, mandou descer o seu pai e toda a sua família para o Egito. E foram, viveram lá no Egito, boa, regaladamente. Só que os dias foram passando, os anos foram passando. Israel multiplicou-se muito, ao ponto de que Faraó, morreu aquele Faraó, como Faraó era um título, levantou-se outro Faraó que não conhecia José. José já tinha morrido, aquele povo já tinha morrido tudo, que não conhecia José, com medo de Israel se levantar contra eles numa batalha. O que eles fizeram? Uma coisa importante, Israel não se misturou. Eles tinham um pacto que Deus fez a Abraão através da circuncisão. Pegava o pênis do menino após 8 dias de nascido, cortava a carne do prepúcio, era como se fosse uma operação de fimose hoje. Então todo judeu passava por esse ritual. Então Israel, mesmo lá no Egito, ele não se misturou com os egípcios. Eles eram um povo diferente. E se você for ler nas escrituras, o que aconteceu? Como eles eram pastores de ovelhas, e os egípcios não se davam com pastores de ovelhas, Faraó deu uma terra à parte para eles, a terra de Gósen. Então eles viviam uma parte totalmente separada, viviam no Egito, mas separado das tradições dos egípcios. Porque o Egito era o berço da iniquidade, da idolatria, de tudo que não prestava. Mas eles estavam lá, porém não estavam misturados. E eles multiplicaram, como eu falei, veio outro morreu aquele Faraó, veio outro que não conhecia José, nem a história daquilo tudo que tinha acontecido, e com medo começou a afligir a Israel, colocou eles como escravos, e construíram as maiores cidades lá do Egito. Foram construídos pelos judeus. E Faraó começou o quê? A escravizar eles. E tome açoite, tome trabalho, tome açoite, tome trabalho. Eles tinham que produzir tijolos para a construção, tinham que fazer tudo. Então, o que acontece? Eles foram lá, afligidos, viveram lá como escravos, açoitados, como Deus falou para Abraão. Peregrina será a tua semente em terras estranhas, e sofrerão lá, serão afligidos por 400 anos. E foram precisamente 430 anos que Israel passou no Egito. Então lá eles tiveram aquele sofrimento. Mas Deus ouviu o clamor deles. Deus ouviu as orações deles e das aflições que eles estavam passando ali no Egito. Vamos lá. O sofrimento de Israel no Egito. Vamos ver. Êxodo, capítulo 1, versículo 6 ao 14. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito,
e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos e afligiram com cargas, e edificaram Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que enfadavam-se por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que serviam com dureza. Cumprindo-se a palavra que Deus falou lá atrás para Abraão: o peregrina seria aos seus filhos em terras estranhas, e os afligirão 400 anos. Logo em seguida, nós vemos eles usados pelo diabo. Eu já falei isso no estudo do plano de salvação. Eles usados pelo diabo começaram a matar todos os meninos. Mulher tem 3, 4, 10 filhos. Homem, se tiver mulher em período fértil, faz 100, 200 filhos. Então, o que eles botaram no coração? Vão matar todos os meninos. Só que um menino foi guardado com vida: Moisés. Vamos ver o nascimento de Moisés? Está em Gênesis, Êxodo 2, 1 a 10. O que aconteceu? Vão matar todos os meninos. Só que as parteiras, temente a Deus, começou a guardar alguns com vidas. Quando vieram cobrar, não, que as hebreias são muito espertas, quando nós chegamos já nasceu as crianças, e não matava as crianças. E uma pegou uma criança, a filha, né? O filho, fez uma arca de betumou a arca, impermeabilizou ela, botou o menino lá e botou no rio. E a irmã acompanhou, aquela arquinha foi indo e a criança foi acompanhando a outra. E a filha de Faraó, o que fez? Viu aquilo, pegou aquela criança que estava dentro daquela arcazinha e pegou para criar. E a menina falou: eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança para você. E pegou Moisés e levou para a mãe. Então a filha de Faraó criou a Moisés, se intitulou mãe de Moisés, mas quem criava foi a própria mãe dele. Porque Miriam, usada pelo Espírito Santo, fez isso. Só que quando o menino desmamou, a filha de Faraó falou: não, me dá o menino aí. Ela teve que entregar Moisés, e Moisés foi criado lá no Egito. Mas isso tudo era plano de Deus. Plano de Deus. Moisés, o que fez? Moisés, ele viu que o seu povo, apesar de ele ser criado lá no Egito, com todas as regalias do Egito, ele sabia que a origem dele era judia, era de Israel. Então ele não se satisfazia em ver o que o povo fazia com os seus irmãos. Moisés, o que fez? Uma vez viu alguém maltratando os seus irmãos, ele foi e matou esse cara, egípcio. E depois ele teve que fugir, porque eles queriam pegar ele para matar ele. Aí Deus chamou Moisés, falou com Moisés, e Deus usou a Moisés para tirar o povo do Egito. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés agora, chamado por Deus, Deus fala com Moisés: ó, eu te usar para tirar esse povo daí. Ah, mas eu, não, você.
deu alguns poderes para ele, né? Ele fez alguns sinais. A sua mão estava no peito, quando saía com lepra. Botava a mão no peito, saía limpo. O cajado que ele tinha, jogou no chão, virou a cobra. Deu alguns poderes a Moisés. E Moisés realizou aquilo diante de Faraó, pedindo Faraó para poder liberar o povo de Deus. Só que Faraó não permitia. E Deus o que fez? Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas. Para quê? Para que os egípcios pudessem liberar, Faraó pudesse liberar Israel para poder. Israel, Deus não falou para Abraão que depois tiraria ele de lá e com mão forte, né? E faria o juízo aos egípcios. Então Deus, o que ele fez? Usou Moisés e mandou 10 pragas sobre o Egito. Só que Faraó endurecia o seu coração. Vamos ver? Ó, a primeira praga foi a praga de a água se torna em sangue. Em Êxodo, todas as águas, os rios, das que ele bebia, tudo, todas as águas do Egito tornou-se em sangue. Engraçado que acontecia isso lá, mas na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não acontecia nada. Era totalmente diferente, só acontecia entre os egípcios. Então Deus mandou a primeira praga, a água se tornou-se sangue. Então quando o faraó acordou, estava tudo. Abria a torneira, como se fosse hoje, abria a torneira, sangue. Ia tomar banho, sangue. Tudo virou sangue. E alguns estudiosos dizem que todas essas pragas eram uma afronta aos deuses do Egito, que eles adoravam vários deuses. Nós somos monoteístas, mas existem vários países que são politeístas, eles adoram vários deuses. Mas nós somos monoteístas, cremos que só existe um Deus, que se identifica, que é um Deus triuno, como diz a palavra. São 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é o verbo que se fez carne, Jesus, e o Espírito Santo. E esses 3 são um, está escrito. Então nós cremos num único Deus, somos monoteístas. Mas tem gente aí que diz que é monoteísta e adora várias coisas achando que é monoteísta. Mas são idólatras. Então o que aconteceu? Deus através de Moisés mandou a praga de sangue. Tudo virou sangue. Todas as águas do Egito virou sangue. Moisés veio. Deus falou, libera o meu povo para que vá adorar. Aí Faraó permitia, mas na hora de liberar, endurecia o coração e não permitia a liberação dos filhos de Israel. Aí o que acontecia? Ele permitia que saísse, Moisés orava, aquela praga acabava, e no outro dia ele fechava o coração, não deixava sair. Aí Deus mandou outra praga, que foi a praga de rãs. Em todos os dias do Egito se produziu rã, de forma que as rãs entravam nas casas, e foi uma bagunça generalizada e eles ficaram apavorados. Mas vamos ver, a praga de rã. Moisés orou e começou. Todo quanto é lugar nascia rã e entrava dentro da casa deles, no palácio de Faraó, de modo em que eles ficaram apavorados e Moisés chegava para ele, e aí? Vai liberar o meu povo ou não vai? Aí ele, não, vai, só que você ora por mim para que possa sair isso daí. Moisés orava, a praga, no outro dia, ia embora, e na hora do vamos ver, Faraó endureceu o coração. Mas e aí, tu não vai? Não vou não. Ah, não vai? Tá bom, então, Deus, vou mandar outra praga. Vou mandar a praga de piolhos. Então Deus mandou a praga de piolhos. E
Foi uma arruaça. Era coceira, tudo quanto é canto, e Faraó ficou apavorado com aquilo, e tu vai deixar ou não vai deixar aí o povo para adorar o Senhor? Vai, mas primeiro tu ora por mim. Aí orou, no outro dia não tinha mais piolho. Vamos lá, Faraó. Vão liberar o povo? Não, não vou liberar não. E outra, agora eu dava palha, dava tudo, material para que eles trabalhassem. Agora não, agora eles vão ter que correr atrás do material e eles mesmos produzir material, e não quero que o que eles produzem diariamente fique abaixo do que eles produzem, não. Eles vão ter que produzir, correr atrás da matéria-prima e me dar o material pronto, e eu não vou dar mais não. Eles que vão ter que correr atrás e fazer tudo. Eles estão ociosos. Aí Deus mandou mais uma praga, que foi a praga de moscas. Aí Deus mandou mais uma praga, mosca. E Faraó endureceu o coração. E aquela mesma história. Aí Deus mandou a praga de pestes sobre os animais. Deus mandou a praga de pestes sobre os animais. Todo machucado, todo ruim, tudo aquilo, cavalos, tudo quanto é animais do Egito com peste. E aí, Faraó, vai liberar? Não, não liberou. Ora por mim, orou, saiu aquilo tudo, e Faraó vai, endurece o coração. A sexta praga, úlceras. Deus mandou mais uma praga de úlceras. Deus mandou úlcera em tudo quanto é coisa, tudo quanto é bicho, tudo quanto é pessoa. Úlcera, todo mundo ficou mal, ruim. E aí, Faraó, vai liberar? Não vou liberar. Desculpa, liberou, mas na hora H, fechou o coração. Deus mandou outra praga. A sétima praga, praga de saraivas, relâmpagos, fogo caindo do céu, direto, destruindo a agricultura deles, matando animais, botando fogo em tudo. Deus mandou a praga de saraiva, que está em 9, 22 a 35, Êxodo. Então toma-lhe praga. Acabou com tudo, destruiu tudo. E aí, Faraó, não, vai lá, vou liberar. Agora eu vou liberar, vai liberar, vou liberar. Então vou orar. Moisés orou. E no outro dia, e aí, Faraó, não vou deixar não. Não? Tá bom. Então, vou mandar a oitava praga de gafanhotos. Veio gafanhotos de tudo quanto é canto. Comeu tudo que eles tinham plantado. Tinha uma arruaça que sobrou dessa raiva. Fez uma arruaça do caraca. E aí, Faraó, vai liberar? Tá bom, vou liberar. Ora comigo. Moisés orou. No outro dia não tinha um gafanhoto lá no Egito. E aí, Faraó? Não vou liberar. Ah, não vai liberar? Então, olha só. Deus vai mandar mais uma praga. Praga de trevas. Não precisava acender fogo, assim, que na época não tinha light, não tinha nada. Nem as luzes do iluminários em que Deus criava, que era a lua, as estrelas, virou tudo trevas, de modo que ninguém enxergava nada. E aí, Faraó, vai liberar o povo para o povo ir? Não, desculpa. Vou liberar. Moisés orou, voltou tudo ao normal. Nona praga. No outro dia, e aí, Faraó? Não vou liberar, não. E vou dizer uma coisa para você, Moisés. Você nunca mais vai ver a minha face. Tipo, vou te matar. Se você vir aqui de novo, vou te matar. Moisés olhou para ele, tá certo. Você falou bem, você nunca mais vai ver a minha face. Vai liberar, não? Não. Então tá bom. Deus mandou a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Deus mandou a praga dos primogênitos do Egito, tanto de animais como de homens, tanto do Faraó, o filho dele, seu primeiro filho,
como dos servos dele, de animais deles. Então Deus ia mandar essa última praga. Mas aí, antes disso, o que Deus fez? Instituiu a Páscoa. O que foi a Páscoa? Deus falou assim, para Moisés. Antes disso aqui, a instituição da Páscoa. Instituição da Páscoa. Êxodo 12, versículo 29 a 36. 29 a 36. Ele falou para Moisés assim: Moisés, vem cá. O que você faz? Nós vamos instituir a Páscoa. Você vai pegar um cordeiro macho, sem mancha, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de mácula. Vai reunir as famílias. A família que for grande e um cordeiro servir para eles comerem, tudo certo. Mas a família que for pequena junta duas famílias e mata um cordeiro para as duas famílias. Vocês vão comer esses cordeiros com ervas amargas, que representavam a aflição que estiveram no Egito, entendeu? Com fissura, com tudo. Vai assar isso tudo, você vai comer isso tudo. O sangue desse cordeiro, você vai pegar e vai nos umbrais da porta e passar o sangue nos umbrais da porta. À meia-noite, quando o anjo da morte vier, que eu enviar o anjo da morte para corrigir, para matar todos os primogênitos do Egito, aonde eu ver a marca deste sangue, ali o anjo não vai entrar, não vai matar ninguém. Isso vai ser por estatuto perpétuo. Você tem que guardar isso, você e todo o povo. Faça isso, Moisés. Moisés foi lá e anunciou: Deus vai matar todos os primogênitos. Ah, não, tá bom. Tá. Naquele dia, ao 14 dias do mês de Abib, que era o segundo mês do calendário judaico, se uniram e comiam também com erva da magra e pão asmos, pão sem fermento. Aí juntou todo mundo, celebraram a Páscoa, chegavam nos umbrais das portas, botavam o sangue. À meia-noite, quando o anjo da morte enviado por Deus chegou no Egito, matou todos os primogênitos do Egito, tanto de animais como de homens. Aonde tinha um primogênito, o primeiro filho foi morto, todo mundo. Agora pergunta: o que essa Páscoa tem a ver com a Páscoa que eu aprendi? Que coelho bota ovo, ovo de chocolate. Uma mentira tremenda que infelizmente muitos de nós cristãos protestantes ainda estamos guardando. Ainda damos para os nossos filhos, ainda ensinamos. Vivemos debaixo de uma mentira. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Ele sempre foi mentiroso, nunca se firmou na verdade. Quando fala de mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. E nós, servos de Deus, que dizemos que andamos na luz, ficamos guardando essa mentira. Dando ovo de Páscoa, caixinha de bombom, mantendo uma tradição de uma mentira. Quem é que essa Páscoa aqui tem a ver com a Páscoa que é ensinada e que essa tradição que eu aprendi, que meus pais aprenderam, que meus avós aprenderam, e eu vou passando, vamos passando, e não procuramos nenhum tipo de fundamento sobre isso. Aonde nessa Páscoa aqui manda eu comer peixe e não poder comer carne? Aonde? Sou eu que falo, não. É a Bíblia. Tanto que eu dei todas as referências bíblicas acerca da Páscoa. Por que viver em mentira?
Porque viver em tradição, Jesus nos libertou. Pedro diz que ele nos libertou da tradição, das mentiras que nós aprendemos com nossos pais. Então é o seguinte, nós que somos da luz temos que andar na luz, não devemos andar na mentira. Então, aonde? Mostra na Bíblia aonde o coelho bota ovo e bota ovo de chocolate. Aonde temos que comer carne. Guardamos uma semana cheia de prostituição, mentiras, raiva, droga, ira, peleja. Uma vez por ano que eu tenho que ser santo? Ou é todo dia? Agora, o mais importante. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Mas por quê? Eu vou provar. Vou mostrar na Bíblia. Ele é a nossa Páscoa. Uma vez ele passando, quer ver? Ele passando pelas ruas de Jerusalém, João Batista viu ele, falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Aquele Cordeiro que Moisés mandou matar lá, pegar os umbrais, ele tipificava já Cristo. Vamos ver? João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Aquele animal que lá Moisés instruiu para que matasse, pegasse o sangue e colocasse sobre os umbrais das portas, aquilo tudo ali, aquilo tipificava já o sacrifício de Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Como Cordeiro, ele não podia ter nenhum tipo de defeito. Vamos ver em Levíticos 22, 17 a 22. O cego, o quebrado, o aleijado, ou verrugoso, o sarnoso, ou cheio de pinches, este não oferecereis ao Senhor, e dele não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Aqui está falando sobre o animal, o cordeiro que deveria ser sacrificado a Deus. Não poderia ter nenhum tipo de defeito. Não poderia ter nada de errado nele. E Jesus, como diz a Bíblia, ele veio em forma de pecado, homem, ser humano como nós, e condenou o pecado na carne. Ele não pecou. Ele não transgrediu. Então Jesus, ele é a nossa Páscoa. E para se cumprir as Escrituras, ele não tinha defeito. E tem mais. Aqui, ó. O sangue tinha que ser derramado. Jesus verteu o seu sangue nas lanças que meteu do lado dele, na coroa de espinho que colocar nele, tinha que haver derramamento de sangue. Vamos ver? Então, tinha que se matar o animal, pegar o sangue, espargir sobre a pessoa lá no caso da Páscoa foi nos umbrais das portas, mas no caso do transgressor, pega o sangue, espargia sobre a pessoa e a pessoa era purificada dos seus pecados. E em Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então Jesus tinha que morrer, ele não tinha que ter defeito, como nós vimos, como Cordeiro de Deus, e agora ele tinha que derramar o seu sangue, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então ele tinha que derramar o seu sangue, como ele derramou, verteu o seu sangue na cruz por nossas vidas. Então, mostrando que ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Diz mais, também, além de até isso, Deus se preocupou. O Cordeiro também não podia ter nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de quebradura. Nenhum tipo de quebradura. Não podia ter defeito nenhum, quebrado nenhum. Quando foram, lá em João, quando foram lá, para acabar de matar a Jesus, para que não acontecesse deles permanecerem vivos, da sexta para o sábado era sagrado para eles,
quando foram lá para quebrar as pernas, para que ele morresse mais rápido, quando chegaram lá, Jesus já estava morto. Como cordeiro, ele não podia ter nenhum tipo de defeito. Nenhum tipo de defeito. Até isso Deus se preocupou. Então Jesus é nosso cordeiro pascual. Os cristãos, na Páscoa, comemoram a ressurreição de Cristo. Ressurreição é uma coisa. Ressurreição é uma coisa. Reencarnação é outra. A Bíblia não fala de reencarnação. Não fala. Isso é uma heresia antibíblica. Jesus ressuscitou. Isso é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. O que é doutrina? Doutrina é a base, é a fundação, é o alicerce da fé cristã. E uma das doutrinas fundamentais, que são várias, do cristianismo, é a ressurreição de Cristo. Então, na Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. E isso é uma doutrina fundamental da fé que nós professamos. E Paulo fala sobre isso. Jesus como Cordeiro Pascual. E Jesus como o primeiro que Deus ressuscitou e que há de ressuscitar daqueles que hão de estarem mortos na vinda de Jesus. Vamos ver? Em 1 Coríntios, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, e o retiverdes tal como vos tenho anunciado. E não é que creste em vão, se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eles, assim pregamos e assim haver escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Assim como também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceram os vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, uma das doutrinas fundamentais do cristianismo
é a ressurreição. E na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo. E Paulo vem doutrinando a igreja de Corinto, dizendo que alguns diziam que não havia ressurreição. Como é que Cristo ressuscitou? Se não havia ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, era vã a pregação dele. E testificava de um Deus que ressuscitou o Cristo, se na verdade ele não ressuscitou, como muitos pregavam. Mas agora Deus ressuscitou a Cristo, e Cristo foi primícia dos que já dormem, dos que morreram. Que assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Ele há de ressuscitar os que estão mortos em Cristo, esperando o arrebatamento da igreja. Então, a Páscoa, nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Cristo. Ela não deve ser abafada, inibida com coelho que bota ovo, com chocolate, irmãos. Ela tem que ser exposta, ensinada, mostrada. Não devemos viver em cima de tradições mentirosas. E outra coisa, ocultando a verdade. Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo, que é uma das fundamentais doutrinas do cristianismo. Se eu morrer agora, eu morro debaixo de uma esperança que quando Jesus vier, Ele há de cumprir essa palavra na minha vida. E eu vou libir isso às minhas ovelhas, aos meus filhos, às minhas famílias, aos meus conhecidos. Então é a época da igreja se impor com a verdade e não viver em cima de tradição e de mentira. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. A Páscoa bíblica não tem nada a ver com essas mentiras que nós recebemos com tradições dos nossos pais. Ele nos libertou disso. Vivamos na verdade, e a verdade, ela é a palavra. E conhecereis a verdade, que é Cristo, que é a palavra, e ela vos libertará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.